dias, prezado senador Paim. Quero inicialmente agradecer o convite e a oportunidade de expressar a nossa visão. Eu gostaria de não apenas registrar que não apenas em nome do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, mas de todos os sindicatos do âmbito confederativo, ao qual eu também tenho a honra de presidir. Esse problema de cruzeiros marítimos não preocupa apenas ao Sinimar, preocupa a todos nós. Eu testemunho com tristeza e, ao mesmo tempo, com uma certa euforia, que a sociedade organizada inicia um processo de rejeição à forma como se faz cruzeiros marítimos nesse país. Nós temos expressado nosso repúdio a essa atividade da forma que ela é feita em nosso país há muitos anos. Na grande mídia, existem inúmeros artigos escritos por nós denunciando a forma absurda como os cruzeiros marítimos atuam em nosso país. Eu entendo as dificuldades do senador Paim, das familiares das vítimas, de todos aqueles que gostariam de colocar um ponto final nisso, porque a visão que a sociedade tem do cruzeiro marítimo é uma visão cheia de charme, de fantasia. Os navios são extremamente atrativos e muitos vão para esses navios fazerem coisas que não poderiam fazer sequer em terra. Não é só droga, é jogo também. Muitos vão para esse navio, como o jogo não é permitido aqui no Brasil, eles saem fora de barra e passam dias e dias jogando. São cassinos flutuantes em nossas águas jurisdicionais. A grande questão é, pergunta, por que isso ocorre? Por que tantas pessoas têm que sofrer? E algumas fatalmente, perdendo a própria vida, para que a gente possa pôr fim a essa situação, né? É lamentável que a gente tenha que testemunhar todo esse sofrimento para tentar pôr fim a essa situação. Senador, é preciso compreender que esse problema começou com o projeto de lei que desagou na Lei 9.432, aprovada em 97, portanto, há 16 anos. Inicialmente, o Estado estava convencido que cruzeiros marítimos deveria fazer parte da legislação que regulamentava o setor aquaviário brasileiro. Ele fazia parte. No entanto, articulações poderosas convenceram a muitos, pelo menos a maioria, e foi retirado. Cruzeiros marítimos não fazem parte da legislação brasileira referente ao transporte aquaviário. Vários argumentos naquela época foram utilizados, né? Até confundindo o fato de passageiro não ser carga. O passageiro é carga do navio de cruzeiro, é uma carga nobre, não é um contêiner, porque o passageiro geme, passageiro expressa suas necessidades, então, mas o navio existe em função do passageiro. Então é preciso haver uma regulamentação para evitar absurdos. Então, não há uma regulamentação no Brasil minimamente satisfatória para regular essa entrada de navios cruzeiros no Brasil. O Ministério do Trabalho e Emprego, há um grupo especializado, que o Dr. Raul Caparelli faz parte, que é um grupo que eu conheço desde o seu início. Aliás, muito lutamos para que esse grupo se estabelecesse no Ministério do Trabalho e Emprego, do qual eu só tenho elogios a fazer. Eu estou imensamente preocupado com duas coisas que até hoje não conseguiu se resolver. Nós temos pouco mais de meia centena de homens e mulheres nesse grupo, que honestamente não daria para fiscalizar sequer o Porto de Manaus, quanto mais o Brasil inteiro. Com toda a dedicação que o fazem, é um número muito reduzido. E o pior, os anos estão passando, os mais antigos, mais experientes, inclusive que iniciaram
a construção do grupo e toda uma cultura de fiscalização, estão se aposentando, estão indo embora. Eu espero que o doutor Raul permaneça bastante tempo e dê uma grande contribuição. Mas nós, 60 homens e mulheres, um pouco mais do que isso, ou um pouco menos, não vai resolver o nosso problema. É preciso haver muito mais. Nós defendemos que temos que cortar esse mal pela raiz. A nossa organização sindical, sindicatos, a nossa federação filiada, que é a FNTTA, a qual a Ana está aqui representando, a nossa confederação, a minha central sindical, da qual eu tenho a honra de ser um dos vice-presidentes, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e até mesmo a nossa federação internacional, a qual nós participamos e também temos a vice-presidência, a ITF, a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes, concordam, defendem e lutam para que a gente corte esse mal pela raiz. Ou nós teremos brasileiros e brasileiras, no caso do Brasil, porque o Brasil não é o único que sofre com isso, outros países sofrem. E nós vamos continuar com esse tipo de sofrimento. Há males específicos que precisam de soluções legais a nível de legislação ordinária. Leis precisam ser criadas e nós sugerimos algumas aos senhores, ao senhor, senador Paim, recentemente, porque, por exemplo, esses trabalhadores e essas trabalhadoras que aqui estão, eles têm seus contratos, praticamente em sua totalidade, realizados em empresas lá fora. Então, o navio arvora bandeira estrangeira. Os contratos são realizados no exterior, em termos internacionais. Então, eles arguem essas condições para que a própria fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego pouco possa fazer diante dessa realidade, por falta de absoluta competência. E precisamos colocar essa competência em lei. Não há um oficial brasileiro nesses navios. Não há um oficial brasileiro nesses navios. Aliás, nem há tripulante brasileiro nesse navio, a rigor, raríssimas exceções. Mas não há, digo, a nível de guarnição. E a oficialidade nesses navios é uma oficialidade de uma cultura própria, que são muito mais capatazes de empresas do que propriamente oficiais com responsabilidades e sensibilidade para tratar a tripulação com respeito e dignidade. Não estou dizendo com isso que, se houvesse oficiais brasileiros, o problema estaria resolvido, porque não estaria resolvido. O problema é muito maior do que esse. Poderia até minorar. Aí eu posso dizer, poderia minorar, mas não poderia resolver. O que nós precisamos efetivamente fazer é criar legislação que crie regras para esses navios virem às nossas águas jurisdicionais. Conseguimos um avanço pequeníssimo, uma gota no oceano, agora na última reunião do Conselho Nacional de Imigração, da qual nós fazemos parte, representamos a nossa central lá, quando conseguimos aprovar que os navios que recebessem denúncias e efetivamente fossem comprovadas as condições de trabalho indevidas a bordo, esses navios tivessem mais dificuldades para a obtenção da autorização de trabalho ou do visto para esses tripulantes estrangeiros. Mas isso não resolve o problema, isso é uma gota de água no oceano. Então, nós precisamos colocar cruzeiros marítimos na nossa ordem legal. Ou seja, esses navios precisam pedir autorização prévia e receberem autorização prévia para operar em águas jurisdicionais brasileiras. Então, o Estado brasileiro precisa acompanhar o histórico desses navios. Navios que recebem efetivamente a autuação do Ministério do Trabalho e Emprego, que recebam por parte da Anvisa autuações por falta de condições adequadas de suas operações, em relação à questão sanitária, ou recebam da autoridade marítima autuações por conta de falta de segurança na navegação. Esses navios não podem ser autorizados a virem para águas jurisdicionais brasileiras. Não podem vir.
sob pena de nós estarmos sacrificando brasileiros e brasileiras tripulando esses navios. E o senhor falou uma coisa extremamente importante, é um momento muito apropriado para isso, senador. O mundo inteiro estará de olho nesse país. Dezenas desses navios imensos, com milhares e milhares de passageiros e de trabalhadores a bordo, estarão servindo de hotel para complementar a rede hoteleira. Né? É a hora para a sociedade brasileira começar a perceber que a maior parte desses navios, a esmagadora parte desses navios, nem sequer estão trazendo recursos para esse país. Pelo contrário, estão explorando. Ou as senhoras e os senhores aqui presentes acham que a maioria dos passageiros são estrangeiros que vêm aqui para fazer grandes... Né? Acreditem, a maioria dos passageiros são nossos cidadãos brasileiros, nossos colegas e colegas brasileiros, que saem do Ceará para conhecer o Sul e vice-versa. E vice-versa. Tem navios desses aí que pode ir a bordo, que garanto aos senhores e às senhoras, garanto, que tem 95% de brasileiros ou mais, pagando a passagem. Dessa forma, evitando ocupar espaço em rede hoteleira, não dá empregos em terra. O máximo que fazem, e eu não quero ser grosseiro, senador, mas, na realidade, o máximo que fazem é conseguir trabalho para alguns motoristas de táxis e de ônibus, né, um número significativo, já que o número é muito grande, e nos deixar dejetos. Eles vêm ao país, não incorporam efetivamente riqueza ao país, deixam dejetos e vão embora. E nesse caminho ainda deixa sofrimento. Né? Porque quem embarca nesses navios, a não ser aqueles muitos casos, que infelizmente não são poucos casos, de gente com problema de saúde, passageiro, não estou falando tripulante, não, passageiro. Nós já tivemos casos aqui de todo o navio, efetivamente, inclusive, ficar de quarentena pelas condições de higiene, de comida e tudo mais. Consequências graves. Não é? Então, é preciso a gente dar um basta nessa situação. E a lógica que nós defendemos, a nossa confederação, a nossa federação filiada e os sindicatos filiados, a lógica que nós defendemos, precisamos criar legislação para que esses navios devam receber efetivamente permissão para operar em nossas águas jurisdicionais e, se eles tiverem um histórico que não mereçam estar aqui em nossas águas, eles têm que ser impedidos de vir aqui. Muito antes da Anvisa se preocupar em visitar, muito antes do Ministério do Trabalho e Emprego pensar em visitar, muito antes da Autoridade Marítima pensar em visitar. Muito mais coisas eu tenho a dizer, mas gosto de respeitar imensamente a oportunidade de todos expressar as suas preocupações, as suas angústias, e ao longo da audiência, se necessidade houver, eu voltarei a falar, caso me seja permitido, e espero que, de alguma forma, tenha contribuído para o debate desse assunto. Muito obrigado pela oportunidade.